Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, de Língua Portuguesa, e a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre polifonia, tá certo? Então vamos ver aqui o que seria polifonia. Segundo o dicionário, a polifonia vem a ser o quê? A multiplicidade dos sons, conjunto harmonioso dos sons, combinação simultânea de várias melodias. Mas, quando nos referimos à polifonia textual, queremos dizer característica dos textos em que estão presentes várias vozes. O termo polifonia é formado pelos vocábulos poli, que quer dizer muitos, e fonia, que é relativo ao som, à voz, tá certo? Em outras palavras, a polifonia aponta a presença de obras ou referências que aparecem dentro de outra, né? Ali dentro do texto vão inserindo outras vozes dentro daquele texto. Então, polifonia, estamos nos referindo a várias vozes dentro de algum ambiente, como o texto aqui no nosso caso, tá certo? Ele colocou aí também, trazendo para melodias, música, porque é bem visto também esse assunto dentro da musicalidade, né? Nós temos ali várias vozes que podem representar uma única música. No texto não, a gente vai ter vários textos ou várias inferências ali que as pessoas podem fazer para determinar um assunto, tá? Dentro de um texto, tá certo? Vamos ver aqui mais para frente, ó. Esse termo ele é aplicado em outras áreas, sobretudo a musical, como eu vinha falando. Nesse caso, a polifonia musical é quando há a presença de duas ou mais vozes na melodia, ou ainda um instrumento capaz de produzir mais sons de maneira simultânea. Tá certo? Então é basicamente isso. Poli vem de muitos, né, várias, e fonia de som, de voz, tá certo? Vamos lá. Então, a polifonia e o dialogismo segundo Bakhtin, né? Nos estudos linguísticos, o termo polifonia ele foi criado para quê? Ele foi criado pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin, tá? E esse conceito ele representa o quê? A pluralidade ou a multiplicidade de vozes presentes nos textos, que por sua vez estão fundamentados em outros, tá certo? Então, vozes dentro do texto, porém elas precisam estar fundamentadas em outros textos. Não vou simplesmente colocando assuntos ali sem ter uma relação entre eles. Logo, devemos entender que não existe texto inédito. Aqui é aquela ideia que as pessoas dizem que nada a gente consegue criar hoje em dia, né? Tudo a gente faz o quê? Uma cópia. Porque geralmente quando eu vou falar de algum assunto, eu me referencio em alguém, né, que tenha propriedade sobre esse assunto para falar, né, no meu texto ali sobre ele. Então, no momento que eu vou falar sobre algum assunto, eu busco outros autores para construir o meu texto. É basicamente isso aí que ele está falando. Nesse sentido, a polifonia ela está intimamente relacionada com a intertextualidade, tá? Nas palavras do linguista aqui, né, do linguista em si, o Bakhtin, o que ele quer dizer com isso? Em toda parte é o cruzamento, a consonância ou a dissonância de réplicas do diálogo aberto com as réplicas do diálogo interior dos heróis. Em toda parte, um determinado conjunto de ideias, pensamentos e palavras passa por várias vozes imissíveis, soando em cada uma de modo diferente. Tá certo? Então, essa relação entre os textos, por isso que ele colocou a intertextualidade. Eu pego um texto e outro texto e faço essa relação, essa construção de um novo, tá bom? Parto de um texto mais conhecido para um outro que eu queira construir ali, tá certo? Então aqui tem alguns tipos de polifonia, né? Segundo essa área de atuação, o conceito de polifonia ele é dividido em quê? Em polifonia textual, discursiva, literária, tá? Polifonia discursiva ali novamente, né? Mas polifonia musical. Então, dentro aí das polifonias, elas podem ser encontradas aí dentro do texto, do discurso, da literatura e da música, tá certo? A gente vai conseguir enxergar essas vozes aí diferentes. Então, a polifonia ela vem sendo utilizada na linguística para analisar os enunciados nos quais várias vozes são percebidas simultaneamente. Determinados elementos gramaticais podem funcionar como índices da presença no texto de outra voz. Alguns dos principais são. Então, o que nós estamos falando é que alguns elementos gramaticais, alguns termos que vão nos determinar essas
vozes diferentes ali dentro. Aí vamos ver alguns. Nós temos os operadores argumentativos, tá, que vão servir ali como elemento de outra voz. Nós temos também os marcadores de presposição, em alguns casos as aspas e outros recursos gráficos como o itálico e o negrito, a intertextualidade e o discurso indireto livre. Então, para marcar dentro do texto essas vozes diferentes, a gente utiliza esses recursos. Tá? Por exemplo, as aspas, quando eu copio uma frase de alguém inteira sem modificar ela, coloco dentro do meu texto, eu vou destacar pelas aspas, né? Ou então eu posso fazer o discurso indireto livre, parafraseio ali aquela fala dentro do meu texto, e assim vai, tá? Então os marcadores de pressuposição, como já a expressão já indica, né? Os marcadores são elementos que vão reforçar uma pressuposição. E o que seria pressuposição? Vem de pressuposto, algo que está ali implícito, escondido ali dentro do texto, né? Subtendido. Nesse caso, marcadores de pressuposição são o quê? Os elementos linguísticos que permitem o entendimento de informações secundárias, que não estão explícitas ali dentro daquele texto. Fica só no subtendido, no pressuposto, tá? Nós temos aqui algum exemplo como esse aqui, ó. Jorge parou de fumar. Qual é a expressão aí que está subtendida? Né? Nós temos a presença da locução parou de. Ela vai nos permitir pressupor o quê? Que antes Jorge fumava, o que ficou subentendido ali. Jorge parou de fumar. Se ele parou é porque antes ele fumava. Ficou implícito, não está escrito lá, mas a gente entende isso, tá certo? Além dos operadores, podem instituir também conteúdos pressupostos dos seguintes marcadores. Os verbos auxiliares, que vão modificar o aspecto verbal, tá? Indicando que uma mudança, uma permanência de estado, como começará, deixar de, continuar e por aí vai, dentro do texto, né? Verbos que introduzem uma noção ou um estado de espírito diante de um fato, lastimar, sentir, saber. Verbos que indicam um ponto de vista sobre o fato expresso pelo seu complemento, por exemplo, pretender, supor, alegar, sempre vão indicar um ponto de vista ali, né? E conectores circunstanciais, especialmente quando a ideia por eles introduzida vem anteposta, antes, né? Aí inicia com desde que, visto que, antes que, tá certo? São alguns exemplos de marcadores ali de pressuposição. E a intertextualidade ali dentro da polifonia, né? E a polifonia. Nós temos aqui em Koch, ela diz o seguinte: temos que a intertextualidade constitui um dos grandes temas a que se tem dedicado a linguística textual. A autora nos diz que a intertextualidade ocorre quando um texto, um intertexto, está inserido em outro, produzido anteriormente, o qual faz parte da memória social dos interlocutores, né? De quem está lendo. Então, quando eu vejo um texto e eu percebo dentro daquele texto outro, uma referência, ali a gente vê que tem uma intertextualidade, tá certo? Vamos ver aqui, ó. O conceito de polifonia está aí relacionado, intimamente relacionado com a intertextualidade, né? Isso porque é um recurso linguístico utilizado entre os textos, para fazer essa relação entre os textos, tá bom? Esse termo intertextualidade, uma relação entre textos. Nela é possível observar o diálogo estabelecido entre os textos, ou seja, a referência que temos entre eles. Vamos ver aqui, ó. Esse espelho. Diz o seguinte aqui, né, nessa HQzinha. Espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do que eu? Aí o espelho responde, nesta tira não. Então, o autor aqui ele utiliza, né, o recurso da intertextualidade, ou seja, ele vai recorrer a um outro texto, né, que é o texto fonte, para criar o dele. Então ele recorreu aqui à história lá da Branca de Neve, né, onde a madrasta lá busca ser a mais bonita. Todos nós, quando a gente leu aí essa história em quadrinho, a gente já sacou que se tratava dessa história, não é? E a polifonia. No texto, nós temos um texto chamado Crânio e Ossos, né, que temos a seguinte passagem aqui como exemplo, tá? Apesar do nome Crânio e Ossos e dos seus rituais secretos, a sociedade não é uma sinistra irmandade satânica que se reúne para tramar maldades, pelo menos que se saiba. Então aqui nós vemos dois casos de polifonia, vamos perceber. O primeiro ele aparece logo ali no início.
apesar de, tá certo? Então ele já traz uma pressuposição de alguma informação aí dentro desse texto, o qual ele serve o quê? Para introduzir uma perspectiva diferente da que tem o locutor quanto ao assunto, apesar de, ou seja, ele tinha uma perspectiva diferente sobre aquele assunto, mas ele introduz ali um outro pouco diferente, né? E o segundo caso que observamos aí é pelo menos que se saiba, né? Quando novamente aparece uma outra visão, como se fosse um outro locutor falando. Então ele entra dentro de um assunto, dá uma ideia ali meio de apesar de, né, contrariando ali, e de repente ele termina com pelo menos que se saiba. Ou seja, quer dizer que tem outras informações ali dentro que não foram apresentadas, são as vozes presentes dentro desse pequeno fragmento, tá certo? Vamos para o nosso exercitando. Então nós temos aqui o seguinte: observe a imagem abaixo, leia o texto e responda o que se pede. Então nós temos uma imagem aí com alguns elementos não verbais, tá certo? Ali em vermelho, aquela placazinha, tá? E nós temos ao lado o texto que diz o seguinte: o gordo é o novo fumante. Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos, tá? De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde. Por outro, algo de podre, o nascimento de uma nova eugenia, tá certo? Vamos lá? Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, o código não verbal, principalmente no que se refere ao segundo desenho, revela o discurso preconceituoso e, consequentemente, um aspecto ideológico. 2. O sentido de proibição é captado por meio da intertextualidade estabelecida entre os códigos não verbais, a qual, por sua vez, revela aspectos ligados ao gênero do humor. 3. O conteúdo expresso na placa revela que, futuramente, indivíduos obesos sofrerão ainda mais discriminação social. E a 4 aqui, o efeito de sentido expresso pelo conteúdo não verbal serve para reforçar o caráter polissêmico da placa. Então, dessas aí, quais que vocês consideram como corretas? Vamos observar. Apenas a 1, a 2 e a 3, porque elas são corretas. Ele fala que o código não verbal ali, o que é o código não verbal? É a imagem que nós temos ali, tá? Principalmente ao que se refere ao segundo desenho, revela o discurso preconceituoso e, consequentemente, um aspecto ideológico, porque nós temos ali um gordinho desenhado com um símbolo ali de proibição, né? Isso é preconceituoso, tá certo? Assim como a 2 e a 3 estão corretas também, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Para que você, se você não entendeu, não compreendeu bem o assunto, volte nessa aula lá na plataforma Eduque, tá? Para que você consiga captar de forma mais eficaz esse conteúdo, tá certo? Até a próxima.